Capítulo 476, Tornado de Vento e Relâmpago. Tradução, Cabelos do Mal. Revisão, YUNGQC, Bru. Em apenas algumas respirações, o óleo dos céus matou 2 protetores da divisão Lua Escarlate. A aura do óleo do céu se desvaneceu e então desapareceu do céu. Os membros da seita demoníaca Lua Escarlate ficaram todos cheios de medo e inquietação. Suas mortes poderiam chegar a qualquer momento. Júnior, está com medo. Seja homem e apareça. O líder de divisão Batie, com um olhar cheio de ódio, gritou, o que fez com que sua aura do ápice do Ranklord verdadeiro agitasse o Yuanqi dos céus e da terra num raio de 5 quilômetros, criando fortes vendavais e tempestades de areia. As mortes dos protetores Yunmu e Sanlin foram o equivalente à perda dos 2 braços do líder de divisão Batie. No meio da multidão, ainda havia mais 2 lordes verdadeiros, o Lorde do Palácio Yulong e o Lorde do Palácio Cadáver de Sangue, quais se entreolharam com uma expressão de horror. O poder da linhagem ocular destes Alfeng está ainda mais forte do que antes. Tal progresso. Ele alcançou o Ranklord verdadeiro. Os 2 lordes de palácios secretamente assustados, não puderam deixar de especular. Ambos já haviam lutado contra as Alfeng e tinham um forte sentimento intuitivo sobre sua linhagem ocular. Claro, Zhaofeng alcançando o Ranklord verdadeiro não foi uma surpresa para eles. No entanto, eles não esperavam que Zhaofeng avançasse direto para o estágio inicial do mesmo. A milhares de quilômetros de distância, em uma grande árvore. HMPH. Eu me pergunto quanto de vocês ainda estarão vivos quando chegarem ao clã Lua Quebrada. Zhaofeng tinha uma expressão ligeiramente fraca, mas um traço de desdém apareceu no canto de sua boca. Nos últimos dias, toda vez que ele usava o óleo dos céus, ele não esperava até que seu poder ocular fosse totalmente gasto. Então ele rapidamente o restauraria alcançando seu estado de pico. Portanto, isso permitia que todos os ataques fossem bem-sucedidos. Assim como antes, após matar 2 protetores da seita demoníaca Lua Escarlate, o poder de linhagem ocular de Zhaofeng diminuiu muito. Então, nos 2 dias seguintes, Zhaofeng começou a se recuperar, esperando para atacar novamente. Os alvos restantes eram mais problemáticos. O líder de divisão Batie havia alcançado o ápice do Ranklord verdadeiro e seu poder de batalha talvez fosse comparável ao do vice-patriarca da seita Sangue de Ferro. O Lorde do Palácio Yulong e o protetor Shijiang, ambos tinham pele grossa e suas defesas eram extremamente fortes. Especialmente para o Lorde do Palácio Yulong, qual talvez seria ainda mais difícil de se matar. Em um piscar de olhos, 2 ou 3 dias se passaram. Os membros da divisão Lua Escarlate eram como galinhas encharcadas à espera do lobo enquanto atravessavam a floresta nuvem do céu. Nesses últimos dias, eles estavam tensos. Ninguém sabia quando o óleo dos céus apareceria novamente. Calculando o tempo, o poder de linhagem ocular de Zhaofeng já deve ter se recuperado. O protetor Shijiang ficou em guarda. De acordo com o padrão de Zhaofeng, ele provavelmente seria o próximo. A força do líder de divisão Batie e do Lorde do Palácio Yulong era obviamente maior, então eram mais difíceis de se matar. Não há caminho de retirada. Mesmo se nos retirarmos, não podemos escapar dele, a menos que ele desista. O Lorde do Palácio Yulong sentiu-se desamparado. Se fosse antes do avanço de Zhaofeng, ele talvez teria alguma chance de revidar. Mas, agora que a força de Zhaofeng aumentou significativamente e ele tinha esse misterioso óleo dos céus, ele se sentiu desamparado. Mesmo que os 3 poderosos presentes tenham um grande conhecimento, eles ainda não sabiam como lidar com este óleo dos céus. Não importa onde vamos, Zhaofeng sempre consegue nos rastrear. O líder de divisão Batie tinha um olhar de incerteza, sentindo que algo estava errado. O Lorde do Palácio Yulong suspeitava que havia um espião no grupo, mas os membros restantes eram todos subordinados leais a Batie.
Tarde da noite. Chua. Uma familiar pressão de energia mental apareceu no céu. O óleo dos céus mais uma vez apareceu. Os batimentos cardíacos dos membros da divisão Lua Escarlate foram às alturas, suor frio começou a escorrer de suas testas e eles sentiram suas mentes pesarem. Os três mais poderosos, o líder de divisão Batie, e o Long e o protetor Shijiang rapidamente se puseram de guarda. Inesperadamente, desta vez, o óleo dos céus não atacou nenhum deles. Morra! Júnior, aceite sua morte. Caos eclodiu e quase metade das elites da divisão Lua Escarlate, com os olhos vermelhos, de repente avançou em direção a um alvo para matá-lo. Todas essas elites avançaram desesperadamente em direção do líder de divisão Batie. O quê? A expressão do líder de divisão Batie mudou drasticamente. A maioria das pessoas que estava lhe atacando estava no rank místico verdadeiro. Óleo da mente. O óleo dos céus liberou um misterioso poder de energia mental que criou diversos tipos de ilusões e sonhos. Bampu Xixuxu. O líder de divisão Batie rugiu, então acenou seu grande machado de ferro, dividindo ao meio as elites de sua divisão, espalhando sangue fresco por todo o lado. Os membros restantes não puderam deixar de respirar friamente. Com o poderoso rugido e golpe de machado do líder de divisão Batie, os demais membros acordaram de seus sonhos, e assustados, seus corpos se encharcaram de suor. Aterrorizante. O grupo restante se sentiu desconfortável. Chua. O óleo dos céus desapareceu mais uma vez. Líder de divisão, se continuar assim, quantos de nós ainda estarão vivos quando chegarmos ao clã Lua Quebrada? Um dos membros mais velhos perguntou amargamente. Os três mais poderosos ficaram em silêncio. A pequena área da nuvem realmente possui uma estrela em ascensão tão aterrorizante. De fato, eu subestimei o título de gênio incomparável. As mãos do líder de divisão Batie tremiam, enquanto ele mostrava uma expressão de incerteza. Neste momento, seja arrependimento ou reflexão, tudo perdeu o sentido. Não importa o que eles fizessem, eles não conseguiam escapar do óleo dos céus. Se realmente há um espião entre nós, então talvez devêssemos nos separar. O Lorde do Palácio e o Long sugeriu. Não? Se nos separarmos, teremos mais chances de ser derrotados um a um. E, além do líder de divisão, provavelmente todos nós seremos mortos. O protetor Shijiang imediatamente retrucou. Em seu coração, ele estava preocupado que, ao se separarem, a chance de Zhao Feng matá-lo seria muito alta. Não podemos nos retirar. Avancem para o clã Lua Quebrada. Líder de divisão Batie rugiu e seu coração se encheu ódio, raiva e intenção assassina. Ele não sabia que se separar, na verdade, era a melhor estratégia. Uma vez que eles se separarem, o óleo espiritual de Deus de Zhao Feng só poderia acompanhar o Lorde do Palácio e o Long, devido à marca do óleo de Deus. Tentar encontrar alguém nessa enorme floresta nuvem do céu era como tentar encontrar uma agulha em um palheiro. Durante os próximos dias, inesperadamente o óleo dos céus não apareceu. 1 dia, 2 dias, 3 dias. Em um piscar de olhos, 5 dias se passaram. Para os membros restantes da Lua Escarlate, esses 5 dias pareceram 5 longos anos. Ainda não apareceu. Será que Zhao Feng está sendo clemente, não batendo quando o ferro está quente? Alguns membros da divisão Lua Escarlate ficaram intrigados, mas eles não se atreveram a baixar a guarda. No 6º dia, em uma colina nas bordas da floresta, o líder de divisão Batie pareceu notar algo e fixou seu olhar em uma colina. No topo da colina, um jovem de cabelos azuis, banhado pelo brilho da luz do sol, tinha uma expressão casual e um olhar preguiçoso. Quem é você? O líder de divisão Batie hesitou ao não reconhecer o jovem à sua frente. Zhao Feng. E o Long e Shijiang, ambos gaguejaram enquanto exclamavam em choque. Neste ponto, não se sabia se estavam surpresos ou com medo.
Zhaofeng. Então você que é o tal do Zhaofeng. Ha 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 ha. O gordo e grande rosto do líder de divisão Batie se contorceu quando sua raiva e ressentimentos dos últimos 10 dias foi liberada. Tanto o protetor Shijiang quanto o Lorde do Palácio e o Long estavam atordoados, não se atrevendo a atacar. Este Zhaofeng se atreve a lutar sozinho contra a gente. Ele realmente alcançou o Rank Lord verdadeiro. Mas como isso é possível, é o estágio inicial do Rank Lord verdadeiro. Os dois se entreolharam com choque e cautela. Corte tirânico dos céus do demônio ensandecido. O robusto corpo do líder de divisão Batie, acompanhado por uma feroz rajada de vento, desapareceu. Embora ele fosse um especialista focado em força, seu ataque era tão rápido quanto um relâmpago. Seng. Bom. Sob o poder do corte tirânico dos céus do demônio ensandecido do líder de divisão Batie, a colina foi destruída em pedaços. Crac crac. Uma profunda fenda apareceu, estendendo-se por vários quilômetros. Por um tempo, a poeira cobriu tudo e, num raio de quilômetros, tudo ficou às escuras. Realmente digno de ser um líder de divisão da seita demoníaca Lua Escarlate. Um zumbido agudo de relâmpago soou no céu mais atrás. A olho nu, um redemoinho azul de vento envolvida por camadas de relâmpagos podia ser visto juntamente com um jovem de cabelos azuis sobre uma flor feita de ondulações de vento e relâmpagos, qual parecia estar envolto de um campo de força invisível. Que velocidade aterrorizante, parece que é, pelo menos, 2 vezes mais rápido que antes. O coração do Lorde do Palácio e o Long afundou. Sem igual poder de combate do líder de divisão Batie, qual desdenhava até o Rank Lord verdadeiro, nem sequer acertou Zhaofeng. Que o BZZZ. Um arco de vento e relâmpago apareceu no céu, viajando em uma trajetória incerta. Tornado de vento e relâmpago. Uma brilhante esfera de luz de ventos e relâmpagos de cores azuis começaram a se formar no ar, que então cresceu se transformando em um gigantesco tornado, cheio de violentas rajadas de vento e furiosos arcos de relâmpagos. O gigantesco tornado de vento relâmpago então desceu do céu, se expandindo por mais de 250 metros, envolvendo todos da seita demoníaca. Incontáveis gritos soavam continuamente. Em apenas um instante, mais da metade desse grupo foi abatido. Sou. O Lorde do Palácio e o Long e o Lorde do Palácio Cadáver de Sangue Shijiang gritavam em pânico enquanto se defendiam do tornado de vento e relâmpago. Entre eles, o Lorde do Palácio e o Long sofreu poucos ferimentos. Já o protetor Shijiang estava muito pálido, com várias marcas sangrentas pelo corpo. Ao longo deste meio mês, enquanto eu restaurava meu poder ocular, eu também compreendia as intenções do Monumento do Vento e Trovão e as informações na lança Imperador do Gelo. Este tornado de vento e relâmpago foi criado a partir do primeiro e é um ataque de longo alcance, qual é extremamente forte. O corpo de Zhaofeng se mantinha flutuando no ar. As ondulações de ventos e relâmpagos à sua volta possuíam uma poderosa intenção, qual se tornou ainda mais profundas quando ele avançou para o Rank Lord verdadeiro. Outra razão pela qual Zhaofeng não usou o óleo dos céus nos últimos 5 dias foi devido a uma anomalia em seu olho espiritual de Deus. Dimensão do olho esquerdo. O tranquilo lago finalmente alcançou os 10 zangues. No entanto, quando atingiu os 10 zangues, a superfície do lago estava extremamente calma, mas nas profundezas dele, ondulações superescuras e furiosas formavam um enorme poder. A linhagem ocular de Zhaofeng estava a apenas um passo de alcançar outro nível. Foi precisamente devido a isso que Zhaofeng desistiu de continuar a matar os membros da seita demoníaca Lua Escarlate através de seu olho dos céus e pessoalmente veio para cá. Certo, é hora de testar minhas novas descobertas. A figura de Zhaofeng, que estava sob ondulações de ventos e relâmpagos, de repente estremeceu, então ele desapareceu como um raio. Corte tirânico do céu sem fim.
Uma enorme lâmina de machado contendo uma poderosa aura sangrenta girou pelo ar, se dirigindo para a posição original de Zhao Feng. O poder contido nela era o suficiente para matar vários lordes verdadeiros comuns.